Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, galera, hoje, depois de um tempo aí trabalhando mais no site, com alguns shorts, alguns reels, chegou a hora de um vídeo produzido inteiramente e exclusivamente aqui para o Papinho do Movie aqui no YouTube, que é a entrevista com o cineasta, o diretor Gustavo Leite, que está produzindo aí o documentário de Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis, este que será canonizado no próximo dia 7 de setembro. E eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho aí com o diretor do documentário, saber um pouquinho aí da produção, como tá sendo tudo. Será que rolou algum spoiler? Confere aí. Legal, eu sou Gustavo Leite, sou cineasta, trabalho com isso há aproximadamente uns 15 anos. E já fiz alguns filmes, né? Já publicamos vários filmes. Fizemos O Milagre Vivo, que foi um dos filmes mais recentes que a gente fez, contando a história do Padre Marlon, foi um Legal. filme bem bacana. Já fiz o Sim de Maria, já trabalhei como diretor de vários infantis também, documentários. E ficção a gente está trabalhando agora, né? Começando agora a trabalhar com alguns roteiros de ficção de filmes que a gente vai lançar no futuro, então vai ser bem bacana. Hoje eu sou head de originais dentro da Lumini TV, então lá a gente é uma produtora de cinema e um canal de streaming que a gente também lança alguns conteúdos legais lá também, não só produzidos próprios, mas filmes comprados também com uma curadoria. Legal. Então é bem bacana, assim, isso é um pouco do caminho, assim. Bacana. Legal. Eu vi que vocês estão trazendo agora referente ao documentário de Carla Kutz, né? Isso eu acho que é muito importante, é muito legal ver um documentário de Carla Kutz sendo feito por um cineasta brasileiro, né? Além do mais que um dos milagres dele foi um milagre brasileiro, ele será canonizado no dia 7 de setembro, que é um feriado completamente brasileiro, né? Um dos primeiros, das primeiras igrejas dele, paróquias vai ser no Brasil. Inclusive. Tá me escutando, Gustavo? Deu uma travada? Assim, assim. Ótimo. Inclusive, eu sei que uma das primeiras relíquias que veio dele foi pro Brasil, né? Que é na cidade onde eu moro em Mauá, então tem o Santuário Imaculada Conceição, que tem uma relíquia de Carla Kutz aqui. Legal. E eu queria saber, assim, como surgiu a ideia, né, de trazer esse documentário, o que vocês planejam, como tá sendo essa produção para conseguir os materiais, os conteúdos. Sim, a ideia de fazer um documentário do Carlo, ela veio muito pelo momento também, né? A gente está vivendo no momento em que eu acredito que o Carlo tem muita relevância. O momento que eu digo assim é um momento atual, né? Mais para as pessoas aqui contemporâneas, para os jovens também, como um símbolo sobre a santidade, né? Então é um tema que a gente sempre quis falar. É sobre a gente vê esses santos medievais e toda essa coisa em torno do santo e vitrais e relíquias. Sim. Parece tudo algo muito antigo, né? Tem uma cara ali de é algo milenar ali da igreja, 2000 anos de fundação, e parece que aquilo ali é realmente um legado. Então, o Carlo ele vem mostrar que essa coisa continua, sabe? Que tem uma evolução contínua e comunica com as pessoas de hoje, né? Com os jovens de hoje, quanto os adultos também, né? Ele viveu numa época que ele teria mais ou menos a minha idade ali, 30, por volta de 30, 35 anos agora, Sim. né? Então, ele era um jovem normal, jogava videogame, jogava PlayStation, tomava Aham. Coca-Cola, brincava com os amigos dele, saía, ia para a escola, então uma coisa muito cotidiana da gente. E que, se a gente vai fazer um paralelo ali com imaginar um menino assim num vitral da igreja, você É imagina verdade. hoje em dia com uma imagem desse garoto vestido dessa forma, com essas coisas que ele gostava. Então a gente vê que é uma conversa que a gente ainda não viu isso na igreja, sabe? Eu acho que os mais próximos que a gente tem ali São Padre Pio, que já viveu ali perto da Segunda Guerra Mundial, que você ainda consegue ver uma certa distância, porque também era um monge, vivia no mosteiro, Sim. tinha a clausura, ainda tem essa coisa. E São Maximiliano Kolbe, que também era monge, também foi mártir. Agora o Carlo Acutis, ele não era monge, ele era leigo, ele era bem É. normal,
era jovem, gostava de música, de videogame, futebol. Então, a comunicação, assim, é completamente diferente e uma coisa muito do nosso tempo, do nosso cotidiano, que é bem legal, assim. Então, eu tinha muita vontade de fazer isso em um filme, de mostrar justamente essa questão de o quão perto a gente está disso, o quão a igreja ela é contínua e ela não está longe da nossa realidade atual, assim. Eu acho que o Carlo é bem a prova disso. Então era uma coisa que eu queria muito mostrar, assim, mostrar que a santidade ela não é só para essas pessoas do mosteiro, não é só isso, ela é para todo mundo e em especial para pessoas que estão na vida comum, né? Na vida comum e que gostam dessas coisas, sei lá, das coisas populares hoje, né? Dessa cultura pop de hoje, que é muito legal. Então, o Carlos não se separava disso. É claro que não é isso que o tornou santo. Ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia, ele tinha uma maneira de lidar e tudo mais, mas tudo faz tão parte do contexto, assim, de como uma pessoa como um todo, que eu acho que traz para a nossa realidade, né? E isso é o que a gente mais quer passar nesse filme. Isso aí o fundamento desse filme é como assim um santo de hoje? Como assim a gente está acostumado a ver vitrais e agora a gente vê um santo assim de calça jeans e mochila? Então esse é o contraste. Legal. E quanto à produção do filme, ela será mais no estilo documentário, com as pessoas falando um pouco sobre ele? Ou vocês planejam colocar uma parte dramaturga, no caso, para dar uma sensação de ilustração maior neste filme? Ele é um documentário, mas eu sempre gosto de tratar os documentários que eu faço de uma forma bem diferente, assim, porque eles são bem diferentes daquele documentário onde a pessoa está sentada contando a história de vida do Carlo, por exemplo, ou de outra pessoa. Por exemplo, a gente fez um documentário sobre, por exemplo, Viktor Frankl, que foi um judeu que foi assassinado nos campos de concentração. Ele sobreviveu nos campos de concentração de Auschwitz e depois veio contar essa história. Então, eu não quis pegar essa história, por exemplo, e colocar um tanto de pessoas sentadas contando como é que ele era. Não. A gente gosta de ir nos lugares, de visitar, legal. De entender como que era isso. Tanto que no Carlo não foi diferente. Então, uma pessoa que tem um papel muito importante na vida do Carlo Acutis é o Rajesh, que era um cuidador dele. Então ele tinha como se fosse ele tinha uma pessoa que os pais deles contrataram para tomar conta dele, levar eles nos lugares, buscar na escola, levava onde tinha que levar e ficava fazendo companhia para ele. E esse cara era um indiano, o nome dele era Rajesh, ele era hindu, e ele muda para a Itália e entra nessas coisas de emprego, de currículos, e a família do Carlos estava procurando alguém e encontra ele. E aí esse indiano começa a trabalhar dentro da casa do Carlo Acutis com ele. E é muito interessante porque ele levava ele em todos os lugares, levava ele na escola, buscava na escola, e foi criando uma amizade, assim. E até o ponto em que ele sempre levava o Carlo na igreja, quando ele estava voltando da escola, ele pedia para passar lá, e o Carlo fazia muita caridade com as pessoas, sabe? Ele ia atrás das pessoas que tinham pobre no negócio, na porta da igreja, depois voltava para casa, ficava indignado com aquilo, pegava as coisas da casa dele, no outro dia pedia para o Rajesh levar ele lá de novo, porque ele queria dar umas coisas para as pessoas lá. Isso foi tocando muito ele até o ponto que o Rajesh se converte ao catolicismo por conta dessa convivência com o Carlo. E isso é uma abordagem que eu gosto muito de tratar nos filmes, que é um pouco da vida. E aí a gente acompanha o Rajesh, por exemplo, por esses lugares onde ele ia com o Carlo, pela casa dele, ele conta um pouco da história de como é que foi que ele se converteu através do Carlo. Então, pegar a história do Carlo Acutis e repartir um pouco desses momentos com as pessoas que viveram com ele, visitando esses lugares, estando junto no cotidiano hoje dessas pessoas. Então, não é um documentário só que a gente vai tratar sobre a vida do Carlo, mas a gente vai tratar sobre vidas de pessoas que viveram com ele também.
Então a gente visita a escola que ele estudava, a gente anda pela escola com os professores, eles vão mostrando, contando onde aconteceu cada episódio da vida dele. Então, coisas que as pessoas normalmente não sabem, que mostram um pouco da realidade de vida normal dele. Então, das coisas que ele aprontava na escola, era aqui que fazia isso, ele andava com essa turma aqui. Então, é bem legal, assim, sempre esses documentários não são só a pessoa contando uma história, mas você vive um pouco da história do Carlos junto, sabe? Conhecendo esses lugares e viajando junto. Então, acho que vai ser bem legal. Sim, vai ser bem legal porque você mencionou, né, que a gente ao assistir vamos ver os contrapontos, né, entre o Carla Cutts ou um santo mais pouco mais atual, assim como, por exemplo, Irmã Dulce, que era uma Sim. freira. Então, o Carla Cutts, né, com esse documentário, as pessoas vão talvez ter uma noção maior de que, tipo, poxa, é possível ser santo trabalhando, sei lá, no McDonald's, um exemplo, ou ser Exatamente isso. santo tá no telemarketing. Tipo, nossa, eu não preciso ser padre, ser freira, ou ser papa pra ser santo. Eu posso ser Sim, santo aqui no meu computador, jogando no meu PlayStation. E isso eu isso. acho muito legal, o Carla Cutts ser santo nesse tempo agora, que é um tempo que a gente tá vendo de uma explosão digital, onde você acessa a internet, você vê hoje em dia as paróquias, por exemplo, eu na minha paróquia sou coordenador da Pascom. Então, tenho sempre que ficar de olho no que tem de trend hoje, para poder fazer as coisas dos eventos paroquiais e resgatar almas para vir para a igreja. E isso é legal porque traz para o jovem, para o agente da Pascom, para os agentes pastorais da igreja hoje, que não é preciso, sei lá, se despir todo como Santo Antônio e ser santo, que pode ser santo na vida cotidiana. Então isso vai ser muito legal que o documentário vai trazer isso. E eu queria saber também se esse documentário, você acredita que esse documentário poderá atingir, além de católicos, mas pessoas de outras religiões que poderiam também ter um acesso. Assim, claro, todos terão acesso ao documentário, mas algumas pessoas de outras religiões poderão ser também tocadas por É, Carla Cutts através do eu acho documentário. muito interessante, assim, contar muito dessas histórias de conversão também, né? Ali na história do Carlo, a gente não está tratando diretamente da conversão do Carlo ou da evolução ali espiritual do Carlo, mas só de Uhum. estar ao redor dele, por exemplo, com a história do Rajesh, que era uma pessoa que não tinha nenhum contato com o catolicismo, e que é muito interessante, porque no filme ele conta sobre como é que ele era a vida dele dentro do hinduísmo, os templos que ele frequentava, como é que era, o pai dele também era, então ele é de família hindu, então como era, e depois o que chama atenção de ver a vida do Carlos. Então, eu sempre penso que esses filmes eles podem ser uma porta de entrada assim para a conversão das pessoas, porque elas começam a ver a Igreja Católica não também com uns olhos muito preconceituosos, mas uns olhos pautados na realidade. É um pouco igual você falou ali, que essa participação nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, a gente está preocupado com mídias digitais e como isso funciona e tal. O católico está engajado nisso também, como todo Uhum. mundo. Então, os católicos não são alienados às coisas de hoje, mas tem uma tradição, tem um legado gigantesco que, na verdade, ele soma, não a gente não é só o moderno, né? É todo. Então, o catolicismo tem uma história muito completa. Então, eu acho que essa história completa, ela contada agora para uma pessoa mais moderna como o Carlo, ela acaba atingindo também pessoas que estão passando por isso. Às vezes também pessoas que não tiveram uma descoberta exatamente sobre o que é o catolicismo, como o Rajesh teve, consigam ver um pouco disso na vida do Carla Cutts. Certo. Eu quero a gente já entrar um pouco nessa finalização aqui sobre o Carla Cutts, né? Sobre esse documentário. Eu queria saber assim, de todo o preparo, o preparo de uma outra parte que vocês estão tendo aí nesse documentário, na questão de preparação espiritual, né? Porque a gente vê que quanto mais a gente faz alguma coisa assim que é para Deus, né? Que vai trazer pessoas para Deus, que as pessoas vão ver, vão ser tocadas, nós acabamos tendo que ter um preparo espiritual, né? Vocês, enquanto equipe, como tá sendo isso? Como foi isso? Essa questão toda? Algum desafio? Alguma coisa? Todos os filmes que a gente faz é sempre uma luta, assim, né?
é uma luta gigantesca. Fazer um filme por si só já é uma tarefa bem complicada. Assim, envolve muitas pessoas, envolve muito trabalho, é algo muito intenso. E aí adiciona o elemento católico no meio, fica mais difícil ainda. Então, é sempre muito desafiador, assim, mas a gente sempre tem uma graça muito grande também no meio do caminho ali para como as coisas vão decorrendo, como vai funcionando. Então é muito interessante. O filme ainda está em produção, né? A gente está uma parte em pós-produção, uma parte do filme ainda não foi gravada, então a gente teve aqui uma confirmação de gravação com outras pessoas que vão aparecer no documentário agora também, que são bem legais. A gente está rodando uma campanha de crowdfunding para ajudar justamente nessas novas gravações e nessa finalização desse filme. Então, para as pessoas engajarem também, quererem participar disso, né, de passar essa mensagem com um filme bonito. O filme, o cinema em si, tem uma capacidade de tocar as pessoas de uma forma que eu acho que nenhuma outra arte tem, que é muito através da emoção. Então, você viver um pedacinho da vida de outra pessoa ali num filme, te coloca naquele lugar, te coloca um parâmetro de comparação da tua vida com a vida do outro, e te coloca numa situação que você não necessariamente viveu, mas agora você sabe como é. Então, como você vê uma morte de um drama de uma morte de um filho, como para a mãe do Carla Kutz ali, sabe? Muitas pessoas não passaram por isso, não passaram por essa dor ali, mas ao assistir o filme, você passa um pouco por isso, você entende um pouco mais como é isso. Então, ele tem um poder de emocionar muito grande, o cinema. Então, as pessoas poderem engajar na construção de um filme, seja ajudando financeiramente, seja participando de discussões e agregando ao filme nessa campanha de crowdfunding é muito legal, assim. Então, é uma chance de mostrar uma história que é fenomenal. A história do Carlos ela é muito incrível. Assim. É muito simples, muito cotidiano, mas muito incrível. Principalmente esse período ali do fim da vida dele, do finalzinho da vida dele, é incrível. Assim. E ver isso no filme é muito legal. Legal. E você já tem alguma previsão por uma prévia, algum trailer do filme, uma data, uma possível data de lançamento? Você já tem alguma janela, alguma coisa? A gente ainda não tem, a gente está trabalhando nisso, mas a gente ainda vai trazer muito mais novidades esse ano, ao longo do ano, sobre o andamento do filme, principalmente para as pessoas que estão fazendo parte do crowdfunding, então a gente vai apresentar mais coisas para eles, mostrar como está esse andamento, porque tá um projeto muito legal, é um projeto assim, nossos filmes, a gente pega e faz eles rápido mesmo, a gente produz muito, então vai ser muito legal poder compartilhando partes desses momentos. Mas a gente já fez uma gravação muito grande na Itália, já conversamos com o Rajesh, conversamos com os professores dele, conversamos com com as irmãs do mosteiro que ele frequentava, onde ele fez a primeira Eucaristia. Então, são vários lugares que a gente gravou que estão muito legais e a gente ainda vai gravar mais. Então, vai ser bem bacana. Bacana. Estou muito ansioso para ver esse filme. Espero que seja um filme que aqueça os corações, né? Que as pessoas realmente, novamente, né, entendam que é possível ser santo, né? Assim como foi o tema da JMJ em 2013, né? Santos do século XXI, que tinha a música de Santos de calça jeans, né? Que realmente a partir agora de Carla Kutz a gente realmente entenda de verdade que é possível, né? O caminho para a santidade é possível, sim. E estaria ansioso sempre que atento a qualquer novidade. E só Lumine ou teria alguma previsão para as telonas, de repente algumas semanas A aí, gente algumas está salas trabalhando nisso, fechadas? mas a gente já tem confirmado, a gente já tem uma pré-estreia para as pessoas que participaram do crowdfunding, está lá em um das nossos goals ali do crowdfunding, é justamente uma premiere ali para as pessoas que ajudaram, que vai ser bem legal para assistir no cinema. Então, esse já está ali confirmado, mas a gente está trabalhando para mais. Tá certo, Gustavo. Muito obrigado aí pela sua atenção. Queria que você deixasse um recado aí para todos, já deixar as pessoas meio na expectativa e ansiosas aqui pro documentário. Deixa um recadinho aí pro pessoal. Né, eu acho muito legal todo mundo assistir esse documentário, não porque ele é um documentário sobre o Carla Kutz, mas ele tem uma visão diferente sobre o Carla Kutz, porque
todo mundo está acostumado a ver, o que é bem legal. A gente tem uma linguagem, a gente é muito fiel a essa linguagem do cinema, esse poder do cinema de tocar as pessoas, de emocionar e de ser algo bem diferente, bem feito e contemporâneo. Então, esse filme não é diferente, então eu convido todo mundo para ir assistir, vai gostar demais, o filme tá muito bonito, muito legal. E com tantas pessoas falando sobre o Caracutis, tantas maneiras diferentes de falar sobre o Caracutis, essa é mais uma maneira que vai se destacar muito, porque tá muito bom. Então convido todo mundo para assistir. Tá certo, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o Gustavo Leite, diretor do filme A Carla Kutz. Tem outros filmes aí também, como ele disse, né? Filme sobre o Padre Marlon, um grande padre aí dos nossos tempos, né? Esse aí já é santo já, né? Pela luta que ele tem. Então, muito obrigado, Gustavo, pela sua atenção. Estaremos aí pelo que precisar na divulgação e conte aí com o Papinha do Movie. Vou preparar o material, quando tiver outros materiais aí que puder mandar pra gente, estaremos divulgando também. Mas muito Legal, obrigado, Deus te abençoe legal, e com certeza. ansioso aí pela estreia. Show, obrigado, Carlos. Até Obrigado, mais. até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.